Alô, alô, meu amigo do Provas de TI, Grupo Itinerante. Seja muito bem-vindo. Esse é o módulo 5 de exercícios para gestão de segurança da informação. Um módulo que, assim como os outros 4, todos eles buscam preparar o candidato para soluções de questões de gestão de segurança da informação, baseada nas normas 27001, 27002 e 27005. Este é mais um módulo multibanca. Nosso módulo 4 abordou diversas bancas. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai abordar mais de uma banca. Especificamente no módulo 5, vamos abordar a FGV e a CESP. FGV estreando, portanto, no módulo 5, primeira vez que a gente vai passar por questões de provas da FGV, e a CESP voltando aqui depois de já ter sido exercitada tanto no módulo 1 quanto no módulo 2. Embora nós vamos fazer questões diferentes, obviamente. Vamos trazer questões novas, questões recentes, tem questões de 2014, questões distintas daquilo que a gente fez lá, tanto no módulo 1 como no módulo 2. Assim como vão ter algumas questões para a FCC, que eu já posso adiantar também para o módulo 6, que vão ser novas, não vão ser de forma alguma repetidas em relação a quem já fez exercícios com a gente nos outros módulos, ok? E eu queria dizer mais uma vez que é um prazer estar gravando mais este módulo. Espero que esteja sendo proveitoso aí para quem vem acompanhando, fazendo outros módulos, ou para quem está fazendo pela primeira vez o módulo. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste da sua primeira experiência. Quero muito que você exercite, evolua com as questões que a gente separou aqui nesse módulo. Depois, fazendo as questões, sentindo que ganhou informação, que valeu a pena, que acrescentou para você na sua preparação, corre lá nos módulos 1, 2 e 3, que a gente tem para diversas bancas, para mais exercícios para a gente trabalhar, ok? Eu vou fazer a apresentação, portanto, nessa aula. A aula aqui é para a gente mostrar como é que está estruturado esse módulo. Esse é meu perfil resumido. Eu sou consultor e professor nesses 3 pilares: gestão de serviço de TI, governança de TI e gestão de segurança da informação. Tem algumas certificações que estão também aí nesse meu currículo resumido. Sou instrutor oficial de diversos treinamentos para boas práticas, tanto da gestão de serviços de TI, governança e gestão de segurança da informação. Sou professor, algum tempo também, para a área de concursos, para algumas instituições que focam em concursos públicos. Professor de pós-graduação desde 2009, tanto na Unijorge como Rui Barbosa, que são universidades aqui na Bahia. E sou administrador e fundador do portal GSTI. Para quem ainda não conhece também, está aí o link do portal GSTI. É um espaço onde eu também contribuo bastante com esses temas que estão pontuados aqui no meu currículo resumido, nessas áreas de gestão e governança de TI, envolvendo também gestão de segurança da informação. Tanto é que no material extra que eu separo para vocês, que está sempre disponível para quem adquirir minhas aulas através do Provas de TI, material que tem alguns links para materiais complementares, para alguns e-books, para algumas abordagens. Estas estão disponíveis também lá no portal GSTI, ok? Ok, neste módulo nós vamos fazer 48 questões multibanca. Para quem vem me acompanhando sabe que eu não me dou por satisfeito em resolver apenas a questão. São questões que são usadas para a gente comentar um pouco sobre o assunto, sobre o tema de gestão de segurança da informação. Então a gente vai, a cada questão, a cada grupo de questões, tentar trabalhar e absorver o máximo de informação possível, evoluir um pouco aí nos nossos estudos em relação à gestão de segurança, sempre tentando trazer os aspectos mais curiosos, os mais que geram mais dúvidas, o que geram, portanto, mais erros nos candidatos para concursos na área de tecnologia da informação, como se trata desse assunto aqui que eu vou trabalhar com vocês. Ok? Então, na aula 1, vamos dar nosso start, vamos fazer 9 questões da FGV, tanto na aula 1 como na aula 2. Na aula 3, vamos começar a banca CESP e resolver 39 questões. Assim, a gente fecha o nosso módulo 5. Nosso objetivo, nossa missão é essa. Lembrando que a gente tem essa aula que eu estou ministrando aqui contigo agora, você que está me acompanhando, vendo como é que está formatado o módulo, que é só de apresentação. Por isso que a gente passa a chamar aqui ela de aula 0. Da aula 1 a 10, as soluções das questões que eu acabei de citar, e a aula 11 é uma aula especial, uma aula bônus, que vem com alguns suplementos, alguns esquemas, alguns mapas mentais, resumos, que eu considerei interessante trazer para acrescentar nesse módulo e facilitar soluções de possíveis questões que vocês venham a fazer nas provas. Mais tarde, daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho no próximo slide, um pouco mais sobre isso e por que eu decidi trazer essa aula bônus a partir do módulo 5, ok? Você que já está fazendo outros módulos comigo, já conhece essa tabelinha aqui. Agora, você que está chegando pela primeira vez, eu te apresento ela. São as partes das normas, as seções
os conteúdos divididos de uma forma estratégica aqui para mostrar das questões que vamos trabalhar neste módulo. Qual o percentual de questões que aborda cada compartimento das seções da norma? Quais são os tipos de questões que abordam apenas controles, temas mais básicos dentro das normas, aquelas que são mais detalhadas, que exigem um nível de estudo maior. Nesses resumos, eu tento trazer um pouco dessas respostas, fazendo um apanhado, uma estatística com todas as questões. Então, vamos observar. Aqui na FGV, a FGV fica simples de a gente enxergar as estatísticas, porque são poucas questões. No apanhado histórico da FGV, são poucas questões realmente nas provas que abordam a gestão de segurança da informação. Eu tentei trazer ao máximo aqui questões, obviamente, sem precisar ser repetitivo. Questões que praticamente eram uma questão que já foi abordada aqui nas nossas aulas de uma forma reorganizada, como às vezes as bancas fazem, trazer apenas um item a mais, misturar lá a letra A com a letra B, mudar de ordem. Quando a questão é praticamente repetida, eu não trago, não repito ela novamente para a gente aqui. Então, aí deu 9 questões. Dessas 9 questões, na 27.001, são abordadas 2 questões. Uma aborda as seções entre a 0 e a 3, ou seja, aspectos bem iniciais introdutórios, e uma aborda o SGSI, aquela seção 4 que nós estamos fazendo, exercitando, gestão de segurança da informação, sabemos muito bem que é a seção predileta das bancas. Quando se trata de norma ISO 27001, é o coração, é a parte principal da norma, a seção 4. Portanto, o fato de ter tido apenas uma questão aqui não é comum entre as outras bancas. Falando de 27.001, a probabilidade de trabalhar com SGSI é grande. Na 27.002, o que é que eu estou chamando aqui de 27.002? Ora, 27.002 eu classifico apenas as questões, digo assim, as questões que abordam a 27.002. Eu classifico apenas aquelas que abordam as seções de 0 a 4, que são aspectos introdutórios, ou aquelas que abordam diretrizes, porque se são abordados controles, objetivos de controles, dentro da questão, para você responder a questão, basta conhecer o controle objetivo. Então, eu classifico ou pontuo essa questão aqui, na próxima linha, nos controles do anexo 27.001. Por quê? Porque basta você conhecer esses controles no anexo da 27.001, você já responde a questão. Não precisaria você conhecer as diretrizes. A gente sabe que a 27.002 traz todos os objetivos de controle e controles que estão também na 27.001, lá no anexo A, embora ela acrescente um pouco mais. Esse um pouco mais, que na verdade é bastante mais, a gente sabe, né? Uma quantidade de detalhes rica e que, diga-se de passagem, que acrescenta uma complexidade maior aos quem está se preparando para resolver questão de concurso, que são as diretrizes, aquelas práticas de gestão de segurança abordadas em diretrizes. Então, aqui para as diretrizes, questões para as quais a gente precisa conhecê-las para responder, são 2 da FGV. Já as questões para as quais a gente precisa conhecer apenas os controles do anexo da 27.001 são 2. E a 27.005, 3 questões foram cobradas abordando a 27.005, um percentual maior do que outras bancas, embora aqui a gente está falando de uma quantidade total de 9, que é uma quantidade relativamente pequena para se atribuir percentuais. Certo? Assim está distribuída a FGV. Lá nas questões que abordam diretrizes de gestão de segurança, eu costumo colocar no slide quais são as seções da norma, que são abordadas por essas questões. Nesse caso aqui, a seção 5 teve uma questão e a seção 9 uma questão também. Ou seja, dessas 2 questões, vou voltar ao slide aqui, que aborda as diretrizes da 27.002. Essas 2 questões para as quais nós devemos conhecer as diretrizes para responder. Elas 2, uma delas aborda a política de SI, Segurança da Informação, a PSI, e a outra, Segurança Física e do Ambiente. Indo adiante, agora as questões CESP, que a gente tem uma amostragem bem maior, bem considerável. A estatística aqui, para quem já fez o módulo 1 e o módulo 2, pode perceber que é bem parecida, bem próxima. A CESP continua aqui mantendo a sua estatística, os seus pesos entre as seções da norma, mais ou menos como a gente viu lá no módulo 1 e no módulo 2. Então, em primeiro lugar, CESP aborda mais 27.002 do que 27.001. 18 questões, não foi isso?
enquanto aqui nós estamos vendo 8 questões para 27.001. Então, a CESP ela prefere 27.002. Da mesma forma que a gente concluiu lá no módulo 1 e no módulo 2. Mas o que? Não só prefere a 27.002, como prefere, é uma consequência, na verdade, já que eu separo para 27.002 apenas o que aborda diretrizes, mas outra tendência da CESP é cobrar mais diretrizes do que controles. Olha lá, diretrizes, 15 questões. Agora, aquelas questões que você basta conhecer os controles, objetivos de controles da anexo A da 27.001 para responder, são apenas 8. 38% diretrizes contra 20% do anexo A. Então, cai mais 27.002 e é mais cobrado também diretrizes. A CESP costuma cobrar muitas questões com detalhes, o nível de detalhe maior. É preciso que a gente conheça as diretrizes, que a gente conheça essas práticas para conseguir responder grande parte delas. O percentual que sobressai aqui de todos é esta linha aqui em azul, diretrizes. Ok? Os demais, 3 aqui para as primeiras sessões da 27.001, 4 para o SGSI, da 27.001. Neste caso aqui foi também de acordo com o que a gente viu lá nos módulos 1, módulo 2 e módulo 3. Prevalece o SGSI quando se trata de 27.001. Esta sessão que é mais cobrada é que a gente tem que conhecer todos os detalhes. E apenas uma questão das sessões 5 a 8. 27.005, 6 questões. Indo adiante aqui. Daquelas questões, das 15 questões que a gente falou que aborda diretrizes. Vamos voltar para ver se é 15 mesmo. Olha lá, 15. Destas que cobra aquele nível de detalhes maior. Qual é a distribuição delas nas sessões da 27.002? Está aqui a distribuição. A distribuição que não tem nenhuma sessão que chame atenção, no sentido de que se sobressaia, que tenha uma quantidade relevantemente maior de questões. A gente deveria apenas chamar a atenção aqui de uma forma mais equilibrada para as sessões 6, 7 e 11. Elas se parecem bastante, né? O quantitativo e percentual. Gestão de ativos, organização da segurança da informação e controle de acesso. E não é surpresa para a gente também, para a gente que fez lá módulo 1 e módulo 2, quem acompanhou comigo viu que a gestão de ativos, por exemplo, teve um percentual até mais significante do que esse. Certo? Indo adiante. Na aula 11, o que é que a gente vai ver? Você que vai fazer até a aula 10 de exercícios. Se fechar, não deixa de conferir a aula 11. É uma aula que eu preparei também com bastante carinho, com bastante cuidado, para prevenir todos os colegas que estão fazendo com a gente aqui essas questões, que estão exercitando, e garantir que todos eles, de você também, desde você que está fazendo pela primeira vez um módulo com a gente, conosco, se prepare de uma forma consciente para alguns tipos de questões que criam uma dificuldade maior. Se prepare também de uma forma consciente para questões que abordam temas que são bastante repetidos dentro das questões de CESP, FGV, aqueles assuntos recorrentes. Então, o que é recorrente, a gente tem que ter dentro do nosso escopo de conhecimento de uma forma dominada. Temos que dominar completamente. Então, basta conhecer superficialmente. Por quê? Porque a gente demora de resolver a questão, a gente perde tempo. Então, é assunto que recorre. A gente vai falar de ativos, da informação, tipos de ativos. Algumas sessões causam lá alguns conflitos, como gestão de quantidade, gestão de incidente. Estes todos nós temos que ler, reler, repassar, revisar, fazer esquema, usar os memorex, usar tudo que for possível para, quando a gente for fazer esse tipo de questão, já está sob nosso domínio total. Aí a gente consegue resolver de uma forma mais rápida. Então, alguns exemplos do que a gente vai ver nessa aula 11. Diferença entre as sessões de gestão de incidentes, segurança da informação, e gestão de quantidade de negócios, que eu acabei de citar. Diferenças entre termos e definições que causam dúvidas em questões. Mapeamento dos controles da 27.002, que citam um critério específico de proteção de segurança da informação. Como eu notei que muitas questões, elas perguntam, elas colocam lá uma seção da norma, um controle, objetivo de controle, e aí pergunta para o candidato, olha, esta categoria está associada à proteção da confidencialidade da informação. Outra questão diz, o controle tal, ele existe para poder proteger a autenticidade da informação, garantir a autenticidade
nos sistemas. E nós temos que responder. E para a gente responder de uma forma mais fácil e rápida, não custa nada a gente revisar, a gente repassar esses controles e ver aqueles que explicitamente, ou seja, na própria norma já tem dizendo que o controle ele vem para poder proteger a autenticidade da informação. O outro controle, como os termos de confidencialidade, eles estão ali principalmente para poder proteger a confidencialidade da informação, como o próprio nome diz. Portanto, eu mapeei todos esses que dizem explicitamente que estão associados a um critério específico da segurança da informação para facilitar para a gente, certo? E mais o que? Outros resumos relevantes, tais como os tipos de classificação de ativos. Outra coisa que a CESP adora, ela adora gestão de ativos, a FCC também gosta de gestão de ativos, e entre as questões que abordam esta seção, é muito comum citar os tipos de ativos, que estão lá em informações adicionais, quando se fala lá de responsabilidade pelos ativos. Então, eu peguei essas informações adicionais, os tipos de ativos, botei no esquema também para a gente revisar lá na aula 11. Então, era isso que eu precisava passar para você nessa primeira aula. Na verdade, a aula que a gente chama aqui de aula 0, né? Mostrar um pouco como é que está organizado, como está preparado esse módulo. É um módulo que está, portanto, com algumas informações a mais para quem já vem fazendo exercício. É um módulo que aborda pela primeira vez a banca FGV. E eu queria insistir bastante, como eu venho falando desde os primeiros módulos, para quem tiver qualquer tipo de dúvida, informação a compartilhar. Eu estou sempre com meus e-mails, links aqui das redes sociais que estão nesses slides disponíveis, totalmente abertos para interação. Como eu falei no início, também eu administro também um portal de STI, onde eu faço um link de contato com muitos colegas, muitos ex-alunos. Portanto, não tenha dúvida nenhuma se você precisar ou tiver vontade de interagir. Inclusive para fornecer também feedback, como alguns de vocês têm feito, eu sempre estou aberto para esses feedbacks, para essas respostas positivas ou considerações, já melhorias, ou mesmo algum tipo de crítica, sugestão, o que precisar realmente a gente fazer um contato para poder influenciar positivamente os nossos encontros, eu com certeza vou estar disposto e motivado a levar adiante, tá ok? Então esse é o último recado que eu precisava passar. Uma boa aula, bons estudos e até mais.